Preservar essa imagem e reputação significa dizer, eu tenho aí mecanismos, né, estratégias que vão auxiliar a manter essa boa reputação, essa boa imagem diante do cliente. A gente entende muito a questão dessa visão externa de resolução de crise quando a gente pensa em empresas grandes, né? Só que nem sempre é esse o caso. Eu tenho alguns conflitos internos, externos com esses públicos diversos, mas se eu trouxer a transparência e a verdade, sendo o meu primeiro compromisso, eu vou dirimir esses conflitos e eu vou preservar minha imagem, preservar minha reputação, construir essa reputação junto com os meus públicos de interesse. Cancelamento digital, você considera que ele tem mais poder do que um cancelamento interno, por exemplo? Ele é mais rápido. Às vezes, o cancelamento vem muito disfarçado de falta de interesse. Então, como é que a gente pode trazer isso para um contexto mais pé no chão, de pequenas e médias empresas? O que é que ele pode fazer dentro da dinâmica dele para incluir, né, esse tipo de solução, esse tipo de ação? Eu preciso envolver as pessoas de tal forma que elas não só vistam a camisa, isso está até em desuso, né? Sim. Mas que elas se sintam parte do negócio, né? Que elas se sintam proprietárias também do negócio. Aqui é o Marcos Bonfim e será que sua empresa está pronta para ser amada hoje e cancelada amanhã? Aqui é Heloísa Malha e será que cancelamento é só para grandes marcas ou também pode afetar pequenas e médias empresas? E você tá em mais um episódio do Funilcast, o podcast Mão na Massa, dedicado aí a apresentar a comunicação e o marketing de forma pé no chão mesmo, no dia a dia, na prática de quem vive essa profissão. E hoje estamos aqui com ela, Denise Cristina, ela que é jornalista, especializada em gestão de crises na comunicação, especialista também em endomarketing e comunicação organizacional. Ela tem experiência em redação para marketing digital, social media e assessoria de imprensa. E assim, ela tem um super currículo também. Prazer receber você aqui hoje, Deni. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Sempre bom falarmos sobre esse assunto que permeia aí, né, pelas empresas, as médias, micro e grandes empresas. Estou aqui para a gente bater esse papo e discutir um pouco mais. E aí, vamos de contexto. Você sabia que mais de 70% dos consumidores deixam de comprar de uma marca após um escândalo ou episódio de cancelamento? Mas afinal, o que é reputação corporativa? Segundo a Harvard Business Review, reputação é a percepção coletiva construída ao longo do tempo sobre a credibilidade, valores e comportamento de uma empresa diante de seus públicos. Sua empresa está preparada para lidar com uma crise de imagem? Cancelamento pode realmente destruir negócios? Como se posicionar se não tem valores éticos definidos? Afinal, sua empresa pode ser cancelada? O nosso episódio ele funciona em 3 momentos. A gente começa pelo topo do funil, falando de questões aí mais abertas sobre o tema e tudo mais, chegando no meio do funil com questões mais aquecidas, digamos assim, até chegar no fim do funil, já com a hora da ação para a conversão, realmente na prática. Então, seguindo essa lógica de como funcionam nossos episódios, queria entender da sua vivência, Denise. Não precisa ser exatamente a construção de uma marca como uma definição disso, mas como foi na sua vivência entender como é construir uma marca e como é construir a forma como você deseja que as pessoas enxerguem uma marca ou uma empresa. Eu sempre costumo dizer que a imagem é a primeira impressão, né? Que é a pessoa, sendo colaborador ou não daquela empresa, mas o público, né? Que conversa com aquela empresa ou com aquele profissional liberal, enxerga. Então, num primeiro momento ali, no primeiro contato, como é que eu percebo essa empresa? Como é que eu percebo, né, esse profissional? Então, a imagem é essa primeira impressão. A reputação é algo que vai sendo construída ali, né, no dia a dia, né, no contato, nas relações. Então, preservar essa imagem e reputação significa dizer que eu tenho aí mecanismos, né, estratégias que vão auxiliar a manter essa boa reputação, essa boa imagem diante do cliente ou dentro da empresa, né, ou no ambiente digital. Então, a gente tem aí algumas interfaces que podem auxiliar nesse entendimento. A imagem, ela pode ser prejudicada a partir do momento que eu não converso com esse funcionário, né, que está pouco engajado, por exemplo. A imagem ela pode ser prejudicada, manchada, né,
a partir do momento que eu não tenho transparência na informação, eu não me posiciono bem nesse mercado, né, que eu atuo. Então, tem alguns sinais aí, algumas variáveis que podem comprometer essa imagem e, consequentemente, essa reputação, que é esse comportamento. Como é que eu me comporto enquanto empresa ou enquanto microempresário, né, diante do meu público, né? A gente sempre fala dos stakeholders, né, que são esses públicos de interesse. Então, os públicos de interesses percebem o meu trabalho, estão dentro, né, dessa mesma comunicação que eu tenho, interagido, que eu tenho me posicionado, ou a comunicação está distante, né, está alheia a essa percepção. Então, assim, trazer esse público para perto, né, o público que não é só o interno, né, mas eu tenho públicos aí de mídia espontânea, a própria assessoria de imprensa é responsável por preservar essa imagem e reputação do cliente. Então, de que forma eu posso fazer isso enquanto assessoria de imprensa? Eu trabalho pautas proativas, né? Eu trabalho situações que vão trazer esse público para onde eu quero, para essa frente de conversa, né? Eu trago transparência na informação, eu consigo reverter assuntos que são negativos em pautas proativas, de forma também muito honesta, né, com esses públicos. Então, por exemplo, se a gente pensar na área de mobilidade, né, que é a área que eu atuo hoje, eh, eu tenho alguns conflitos ali, né, alguns conflitos internos, externos com esses públicos diversos, mas se eu trouxer a transparência e a verdade para a comunicação, sempre trabalhar com a verdade, né, sendo o meu primeiro compromisso, eu vou dirimir esses conflitos e eu vou preservar minha imagem, preservar minha reputação, construir essa reputação junto com os meus públicos de interesse. Então, eu acho que é muito mais você trazer uma comunicação honesta, né, franca, direta com esses públicos e aproximar esses públicos do meu nicho de atuação. Então, assim, não basta estar no mercado de trabalho isoladamente, fazendo o que todo mundo faz, né, por commodity, né? Todo mundo oferece aquele produto, todo mundo oferece aquele serviço e eu entendo que eu não preciso ter o compromisso com a minha imagem, principalmente com a comunicação que é estabelecida ali. Então, eu preciso estar atenta, né, também a uma comunicação mais fluida, mais honesta, mais transparente, que sempre traga a verdade, independente do contexto. Se eu tiver uma situação difícil, né, enfrentando uma situação dentro da corporação, da organização, difícil, eu preciso convidar esses públicos, né, e trazer uma comunicação simples, clara, realista, mesmo que eu não entre no cerne da questão, não fale todos os problemas que estão ali envolvidos, mas eu preciso agir com honestidade para que a pessoa sinta a verdade, né? A gente fala de uma comunicação que tem que trazer embutida essa verdade, para que a minha imagem não seja manchada, para que a minha reputação não seja desfeita, né? Às vezes a pessoa passa anos construindo uma reputação junto ao cliente, né? Junto ao colaborador, aos demais públicos, e em frações de segundo essa reputação é destruída, porque faltou com a verdade, porque não houve honestidade na comunicação. Então essas coisas podem comprometer a reputação da empresa. A gente tenta enganar, né? É, É pior, né? Pior exatamente. aceitar que errou, trazer um plano de solução, do que de fato tentar enganar, É. passar o problema para outra pessoa, né? Dizer que não foi de fato uma questão da própria empresa, sendo que na verdade é, né? Aí você falou várias vezes aí de atenção, de prevenção, de antecipação, que diz, né, que o melhor remédio é prevenir, né? É. É antecipar. E como é que um microempresário hoje, ou um dono de pequena empresa, né, ele pode se antecipar, ele pode tanto se antecipar, talvez nas soluções dos problemas, como também na construção de uma imagem sólida, o que é que ele pode fazer? Porque a gente fala muito, a gente entende muito a questão dessa visão externa, da questão de resolução de crise, quando a gente pensa em empresas grandes, né? Só que nem sempre é esse o caso. Então, como é que a gente pode trazer isso para um contexto mais pé no chão, de pequenas e médias empresas? O que é que ele pode fazer dentro da dinâmica dele para incluir, né, esse tipo de solução, esse tipo de ação?
Eu sugiro que esse microempresário primeiro faça um diagnóstico do seu público de interesse, né? Quem é o meu público? Eu falo com quem? Eu lido com quem? Então, assim, primeiro identificar quem é esse público, né? Traçar esse público, né? Como ele se comporta, o que é que ele deseja ouvir. Então, a partir disso, desse diagnóstico, dessa imersão, já tendo desenhado o público, né? Ou os diferentes públicos, eu pensar em estruturar um plano de comunicação eficiente. Então, não só para situações de crises, né, mas no dia a dia, como é que eu quero me comunicar com esse público? O que é que eu preciso trazer, né, de informação? Até sobre mim, né, sobre o meu negócio. Então, por exemplo, eu sou da área, da gastronomia, digamos assim, eu atendo, eh, pessoas que lidam com produtos alimentícios. Então, eu estou falando de segurança alimentar, eu estou falando de várias outras, né, situações dentro da gastronomia, né, para que a pessoa se sinta, tranquila e confortável também na hora de consumir esse meu produto, esse meu serviço, né. Então, de repente, a gente trazer, esse plano dentro desse plano de comunicação, toda a política estratégica da empresa, né, que é o quê? Valores, princípios, como eu me posiciono, como eu converso, né, com os meus diferentes públicos, quem eu quero atingir, quem eu quero, né, prospectar. Então deixar, esse plano bem redondo, bem direto, né, para que a pessoa também que se aproxime sinta segurança, né, naquele trabalho que está sendo oferecido, naquele serviço que está sendo oferecido. Esse é um ponto. Passada essa fase do planejamento estratégico, eu preciso reunir esses públicos para que eles também se sintam parte, né, do meu negócio. Então, se eu sou um pequeno empresário que tem sei lá, um grupo de 5 funcionários, eu preciso chamar esse grupo para que esteja engajado no dia a dia ali do negócio. Então, ó, se dentro da área da gastronomia, né, eu preciso, envolver as pessoas de tal forma que elas não só vistam a camisa, isso está até em desuso, né, Sim. mas Sim. que elas se sintam parte do negócio, né, que elas se sintam proprietárias também do negócio. Então, mesmo que elas ocupem funções distintas, eu preciso trazer essa paixão, né, pelo negócio para o meu colaborador também, ou para o meu cliente final, né, ele precisa se sentir fidelizado. Então, a partir do momento que ele está fidelizado, eu conquistei esse cliente, eu conquistei esse colaborador, né, que não vai me gerar dor de cabeça, não vai manchar a minha reputação, mas vai construir comigo essa reputação que eu quero alcançar. Então, eu quero me firmar como um empresário de sucesso na área de nessa área, né, gastronômica. Então, eu preciso trazer as pessoas para perto do negócio, para que elas também abracem esse contexto, né, do que eu estou empreendendo, de tal forma que ela defenda, com unhas e dentes aí, o negócio por onde elas forem, né, a propaganda boca a boca, a gente fala muito sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho, pessoas hoje, né, conheço histórias de pessoas que não se sentem mais, não sentem confiança, eu acho que é essa a expressão, não sentem confiança no serviço que adquirem. Sempre tem uma dúvida ali, um pé atrás, porque a comunicação ela não foi bem estabelecida. Não existe uma relação estreita com o dono desse negócio e o produto final. Então, se eu não fidelizo essas pessoas, se eu não trago para perto, eu corro um sério risco, na verdade, né, de ter a minha imagem manchada, de minha reputação ir por água abaixo. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de, convidar esses públicos, passar uma informação transparente e evitar as possíveis crises, né, porque a crise só acontece claro que tem crise que não é programada, mas Mas as que a você vai E vai ver ela vindo deixando, lá de longe, né? exatamente, mas tem crise anunciada, Sim. e, né, como a gente fala assim: "Ah, esse acidente já estava previsto, todo mundo já imaginava que poderia acontecer", porque às vezes faltou essa sinceridade na comunicação, trazer as partes envolvidas, né, para o contexto. Então, a gente tem que ter muito cuidado para evitar as crises, ninguém gosta de lidar com crise. Eu mesma no dia a dia, assim, eu lido com muitas crises na comunicação.
mas é uma coisa que eu já espero pelo setor de atuação. No entanto, a gente pode antever, se precaver, na verdade, dessas crises quando a gente estabelece um plano estratégico, quando a gente estabelece diretrizes com uma comunicação mais assertiva, mais próxima, né? Trazendo situações assim, gente, ó, está para estourar uma determinada situação, mas a gente tem como evitar. Vamos estabelecer o plano A, B, C. Então, assim, ser claro com esses públicos, né? E honestidade, eu acho que cabe em qualquer lugar. A gente trazer a verdade para essa comunicação, para que essas pessoas também sejam defensores, né? Eu acho que você trazer os públicos como porta-vozes que vão defender a sua marca, que vão defender o seu negócio, faz toda a diferença. Só que às vezes o microempresário, ele não é inteligente a ponto de fazer as pessoas se sentirem parte do negócio. Quando as pessoas se sentem parte, se sentem donas e coautoras, né, daquele negócio, automaticamente elas vão defender em qualquer lugar. Então, o telefone sem fio já não vai ter tanto sucesso para rádio fofoca, essas coisas que a gente tem até internamente. Outras situações como falar mal, né? A propaganda maldita no boca a boca, isso não se prolifera, não viraliza com tanta eficiência. Então, você começa a cortar esses pontos ruins de contato desses públicos com o seu mercado, né? Com o seu mercado ali propriamente dito. E aí você começa a evitar que mine esse tipo de situação para prejudicar a sua reputação. Sim. Essa clareza ajuda bastante, né? Até Sim, mesmo você está planejando fazer algo, só que nem todo mundo está sabendo disso. Esse algo pode beneficiar, mas pode também trazer um transtorno. Digamos que, por exemplo, você vai fazer uma mudança na sua estrutura, no seu layout de empresa, que vai trazer uns transtornos, primeiramente para os clientes, talvez, e mostrar para o público interno como contornar isso, já antecipando que isso pode acontecer, que ali tem um benefício posterior àquele transtorno inicial. Você compartilhar, na verdade, deixar seu plano aberto para as pessoas que vão fazer parte dele, vai provavelmente facilitar muito na forma como essas pessoas vão defender o plano e vão mostrar depois do plano qual é o resultado final, para poder focar talvez no prêmio, né? Em vez de focar no problema, focar no prêmio. Quando você foi falando, eu fui notando que existe uma ligação aí, né? Do que você comunica internamente para a prevenção de qualquer crise, para a prevenção de qualquer problema, né? Quando você está alinhado sim. com o seu time interno, então você diria que faz parte da questão da resolução de problemas, da resolução de crises. Esse trabalho de endomarketing, ele está incluso nisso, ele faz parte, talvez seja uma pergunta muito simplificada Perfeitamente. minha, o que é que você acha? Endomarketing, muita gente confunde, né? Uhum. Endomarketing com comunicação interna. São Isso. coisas distintas. Quando eu falo de comunicação interna, eu me limito ao operacional, né? Avisos, comunicados internos. Endomarketing é mudança de comportamento. Então, eu falo sobre comportamento, né? Se eu quero mudar o comportamento de uma empresa, vamos imaginar aqui, né? Eu tenho uma empresa de call center, de telemarketing, eh, com muitos pontos sensíveis, né? Eu tenho funcionários que não aderem ao meu negócio, não aderem à minha política estratégica, aos valores, né? A missão, visão. Então, eu tenho um público distante disso. Como é que eu faço para trazer esse público para perto? Não só através de campanhas motivacionais, né, de ações motivacionais. Isso não resolve a realidade das empresas. O que é que resolve? Eu mudar o comportamento desse funcionário. Eu fazer com que esse funcionário tenha prazer, satisfação de trabalhar nessa empresa, mesmo diante dos desafios, né? Da jornada flexível ou das pausas ali que a gente tem, né, de pausas para banheiro, para alimentação, que são curtinhas, isso gera um problema. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar esse comportamento? Esse é o trabalho do endomarketing. Eu vou criar estratégias, né, planos de ação que podem vir, inclusive, através de campanhas motivacionais, né, de eventos internos, para que essa pessoa se sinta participante.
O problema das grandes empresas hoje, ou das pequenas empresas, ou dos microempresários, é porque não trazem o seu público como um participante. E a gente tem que lembrar sempre que o outro importa na relação, né? Que o outro faz toda a diferença nesse contato, né? Não só para reverberar, né, a boa imagem, a boa reputação dessa organização ou desse negócio, mas para também ser um facilitador, né? O colaborador ele pode ser um facilitador a partir do momento que ele tem esse comportamento transformado. Então, se eu tenho um funcionário, né, que não cumpre horário, que é desleixado, que não adere às campanhas que são feitas, sempre tem um quê de questionamento, né? Sempre vem com críticas assim ostensivas. Como é que eu transformo essa pessoa em um parceiro? Então, mudar o olhar, né, desse colaborador distante, desse colaborador descompromissado, para um parceiro, faz toda a diferença. Então, o endomarketing, através do profissional de comunicação, né, vai saber conduzir isso muito bem, mudando o comportamento, criando meios, né, para que essa pessoa se sinta participante, não só vista a camisa, né, mas que ela se sinta ali útil, né, que ela se sinta participante mesmo do processo, dessa engrenagem que é a empresa, né? Sim, com certeza. E muitas vezes que a pessoa chega ao nível assim, às vezes não é nem porque era assim, às vezes é um sintoma para uma questão mais interna ou algo do tipo. Então, realmente é importante essa visão. E a gente entende também que, por exemplo, pequenas e médias empresas não necessariamente vai ter um profissional só para olhar essa área. Então, muitas vezes ele mesmo, então algum responsável, talvez de RH, que vai ter essa visão. Mas é realmente bem importante entender também que isso faz parte da comunicação. Sim. Porque é até uma questão que às vezes tem um orçamento limitado, então o foco é muito mais no que tem de fora. Então, no que a gente vai fazer para fora, em como vai ser, quero fazer isso, aquilo, outro, mas não olha tanto para dentro e só olha quando dá algum problema. Então, é aquele lugar assim de, só vou procurar esse profissional quando eu tiver uma situação assim que eu não tô conseguindo mudar. Então, eu queria entender com você também. Sabendo disso, sabendo que normalmente, até com essa realidade de um financeiro mais, enfim, ajustado, enfim, menor, o que você diria, o que você aconselharia para essa pessoa que tem um pouco menos, que foca só na imagem que vai para fora realmente, às vezes nem tanto na reputação que vai ser ali para reforçar a imagem, mas só foca para fora e, vez ou outra, pode chegar numa crise de imagem. Então, o que você diria para esse profissional ou para esse empresário e como aconselhar ele de que pode vir aí um cancelamento possível? É, nem tudo, eu digo que nem tudo é dinheiro, né? Mas tudo é uma boa conversa. E tudo é uma forma de você transformar aquele ambiente ruim, né? Aquela imagem já manchada, em uma boa imagem. Se eu sou uma microempresária, eu vendo picolé, eu tenho uma pequena sorveteria, vamos imaginar aqui. E meu funcionário do caixa está super insatisfeito com o trabalho. Porque às vezes eu não dou um bom dia, às vezes eu chego ali na sorveteria, não me refiro a essa pessoa, né? Não trato com dignidade. Então, muitas situações desdobram, né, para uma má imagem ou para uma péssima reputação, porque eu não cultivei o bom tratamento. Às vezes é uma questão de tratamento, saber tratar o outro, né? Nem tudo eu não preciso ter um budget, uma margem ali de investimento para uma ação mega, né? Para transformar as pessoas e para converter essa insatisfação das pessoas em algo positivo para a minha imagem. Não necessariamente, gente. A gente pode começar tratando bem o outro, né? Se importando. Por exemplo, se essa pessoa que trabalha no caixa de uma sorveteria está passando por algum dilema pessoal, familiar, e eu já me mostro solidária a ela, né? Eu já transmito para ela uma segurança de que ela pode ter uma jornada mais flexibilizada. Se ela tiver necessidade de sair um pouco mais cedo, eu estou ali, posso cobrir aquele horário, não tem problema nenhum, posso ir para o caixa, mesmo eu sendo o dono do negócio. Se eu tenho essa sensibilidade, né, essa humanidade, de tratar o outro com a dignidade que merece, eu já ganhei a pessoa.
ela vai lembrar assim: "Poxa, Denise, foi minha parceira, ela me ajudou no momento que eu mais precisava". Uhum. Então, são situações no dia a dia que a gente pode ir trabalhando essa imagem e construindo com os nossos públicos, né, essa reputação, essa boa reputação, a partir de uma atitude solidária, né, de um se importar, né, de ser mais flexível com o outro no momento de necessidade. Mesmo que a pessoa, até se disponibilize, de repente, a apresentar um atestado médico, né, ou um atestado de comparecimento, mas independente disso, eu ser humano com a outra pessoa, né. Eu acho que o grande problema, a grande falha das empresas é perder essa humanidade. Às vezes a gente se preocupa com recurso, eu preciso de uma margem aqui de investimento para realizar uma ação interna, ou eu preciso de dinheiro para fazer uma mídia espontânea, e nem tudo é isso, né, tudo começa pelo respeito e pela valorização profissional. Então, a partir do momento que eu me solidarizo, que eu valorizo esse profissional, que eu tenho empatia com o cliente que ficou devendo e não pôde pagar aquele mês o FII mensal, né, a partir desse momento que eu tento entrar num acordo, qual é a sua dificuldade? Se é um cliente, por exemplo, o cliente me contratou para fazer um serviço X, só que ele apertou lá, né, o orçamento, não tem como pagar esse valor cheio. Eu me solidarizar com ele e entender de que forma eu posso lhe ajudar. Fica fácil para você parcelar esse FII mensal? Como é que a gente pode resolver isso? Então, assim, você tem interesse também em ajudar esse outro público, né, esse público externo, que contratou o seu serviço, mas não honrou o compromisso por alguma razão. Então, trazer essa humanidade para as relações também faz toda a diferença. Sim, ainda mais no momento que a gente tá, de pessoas cada vez mais individualistas, tudo Sim, mais, tecnologia, então isso é diferencial inclusive para marcas. Posicionamento da marca, o externo, como a gente já tinha conversado. A gente já acabou entrando no segundo momento de discussões e tudo mais, falando sobre isso da imagem de reputação, inclusive agora puxando mais sobre isso do cancelamento. Então, a gente pensar agora, será que essa empresa aí pode ser cancelada? De que forma mesmo? Se a pequena empresa já pode ser ou não? Como a gente já conversou e esclareceu um pouco. bom, primeiro é importante dizer que o cancelamento não se restringe ao ambiente digital, né. Hoje as grandes marcas, tendem a ficar mais preocupadas, né, com esse cancelamento nas redes sociais ou qualquer outro meio digital, né, no site, eh, de repente até num podcast também veiculado, mas a gente tem que ampliar a mente, né, e a conversa para outros ambientes mais, físicos, né, reais. Então, por exemplo, a gente tem um cancelamento que pode derivar, né, dos próprios colaboradores da empresa. Então, se eu tenho um colaborador que não é engajado com a política estratégica da empresa, se esse colaborador ele não veste a camisa ou não tem o senso de pertencimento, então a reputação é algo que é construída, né, no dia a dia, né, no tete a tete. Então o cancelamento é muito mais abrangente, né, nesses espaços outros, né, dentro da empresa, né, nos outros ambientes em que a empresa também se posiciona, para além do digital. Sim. E aí você pensa em relação a esse cancelamento digital, você considera que ele tem mais poder do que um cancelamento interno, por exemplo? Ele é mais rápido, né, dada a celeridade do próprio ambiente digital. Então, quando você, viraliza isso, né, no ambiente digital, você sente um efeito muito mais imediato. E no espaço físico, por exemplo, se a gente for falar dentro de uma organização, né, sobre esse cancelamento, talvez seja minado, assim, sabe, por pílulas, né, então de forma gradativa. E ele não se perceba isso de uma forma mais urgente e imediata. Mas eu até acrescentaria que o cancelamento é Hum, muito subjetivo, né, mais do que a gente imagina. pronto. Mais do que as redes sociais apontam, né. Às vezes a gente perde número de seguidores no Instagram, Mas não muda né. nada lá, Hum, né? Não muda nada no final quando a operação. Exatamente. Então, assim, a gente mensura o cancelamento muito por isso, né. Porque um influencer, super famoso, estourado, perdeu
sei lá, 30 mil seguidores, deu um baque lá na audiência dele, no público dele. E a gente acha que a pessoa está sendo cancelada por essa métrica, o que não é exatamente, né? Porque, na verdade, muitas vezes não é Hum. aquele público que tá lá inchado que tá pagando por Sim, algo Exato. que tá exatamente, mantendo que a operação, que consome, né? consome. Sim. Então, às vezes, o cancelamento vem muito disfarçado de falta de interesse, né? E a gente tem que ter esse cuidado, porque no ambiente físico, por exemplo, né, a gente fala de digital, mas isso pode anteceder no ambiente físico. Por exemplo, uma grande marca que se posiciona errada, né, sobre um determinado tema. Vamos trazer um tema sensível aqui. Violência contra a mulher. E aí, essa marca resolveu dizer que a mulher é um objeto frágil. Esse tipo de discurso não cabe mais, né? A gente fala de empoderamento, a gente fala de mulheres que são guerreiras, né? Que às vezes são provedoras de sua casa, né? Que são mães solo. Então, você humanizar a mulher, né? Trazer a figura feminina como uma potência é muito melhor do que você dizer que ela é um objeto frágil, né? Que ela é muito sensível, que ela tem que ser submissa. Então, assim, são discursos que foram repaginados e que não cabem mais para as empresas, sendo pequenas, grandes, médias empresas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o discurso que a gente usa. O discurso pode ser igual para todos os públicos? Pode. Mas é sempre assim? Funciona assim? Não. Eu posso trazer um discurso, a depender do contexto, que fale com todos a mesma mensagem, mas eu posso ter um discurso segregado que vai trazer informações diferentes ali para os públicos de interesse. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter muito, muito cuidado, né? Como a nossa projeção está sendo vista, a projeção do nosso negócio está sendo vista. Então, imagem deixa de ser, em muitos momentos, essa primeira impressão, né? Esse primeiro contato, do que eu estou construindo a partir do outro. Eu posso olhar para você e lhe conhecer agora aqui. Posso olhar para você e já desenhar uma imagem a seu respeito. Ó, Marcos é uma pessoa compenetrada, Marcos é uma pessoa atenta, ou se não, Marcos é uma pessoa distraída, é uma pessoa que não transmitiu, assim, segurança, ou não transmitiu objetividade. Já fazer um mapeamento ali de Marcos, né? Personificar Marcos. Mas eu posso também deixar essa imagem desenvolver, né, a partir de uma reputação que eu vou construindo sobre Marcos. Então, assim, Marcos é uma pessoa solidária, é uma pessoa parceira, é uma pessoa que vai, poxa, eu posso contar com Marcos para essa situação. Então, assim, eu vou começando a desvendar Marcos, né? Então, às vezes, as mensagens, elas são subliminares, assim, elas não vêm de vez, né? A empresa, quando ela está no mercado, antes de se consolidar, ela passa por algumas experiências, assim, né? De aceitação, como é que o pessoal está me vendo? Como é que estão vendo o meu negócio? Como é que estão vendo esse produto que eu lancei? Como é que percebem isso? Então, assim, o discurso caminha junto com essa imagem e reputação. Eu tenho que ter muito cuidado como eu me posiciono no mercado a partir também do discurso que eu uso. Então, se o meu discurso é pejorativo com relação à mulher ou com qualquer outra pessoa que eu converso, muitas vezes a mulher é o meu público de interesse. E eu posso estar achando ali que eu estou trazendo algumas qualidades para ela quando eu digo que ela é sexo frágil, quando é objeto frágil, entendeu? Eh, eu posso estar trazendo alguma personificação que é ruim e perder esse público de vez, né? Por não ter me colocado da maneira mais adequada. Então, trazer esse discurso amarrado ao que eu acredito, né, a minha forma de ser e existir no mercado, faz toda a diferença. Então, o cancelamento pode ser evitado quando eu alinho o discurso, né, do que eu faço, da minha organização, do que eu pratico, com a minha forma de ser e existir. E você falou agora sobre estar próximo e fazer parte desse negócio, né? Então, você que quer fazer parte desse negócio também, contribuir com a gente,
Você É. pode curtir esse vídeo, pode se inscrever no canal e pode comentar, trazer suas considerações a respeito de tudo que a gente tá falando aqui. A ideia do funil é justamente ser uma conversa, então tanto da gente aqui quanto com as pessoas que estão assistindo também. Então a gente quer saber o que você tá achando, se você discorda de alguma coisa, e a gente promete também que a gente vai estar de olho em tudo para poder entender você e compartilhar mesmo, a gente discutir aqui embaixo nos comentários. Mas tratando disso, da importância que é ter tudo isso amarradinho, digamos assim, como que você pensa em relação assim, a empresa está com tudo amarrado, tudo certinho, mapeou as possíveis questões, já sabe a imagem, mas aí chegou uma gestão assim, uma crise iminente, chegou assim de vez. Qual que deve ser esse passo a passo? Como gerir isso, sabendo que está fazendo sua parte em relação daquele tema? Primeiro, apurar a causa da crise ou as causas da crise, né? A crise ela pode saltar de paraquedas, como pode ser algo já planejado e estourar. Então, o que foi que provocou a crise? E aí você reunir, né, as pessoas, os decisores ou as pessoas que vão tratar aquele assunto, né, para estabelecer o discurso. Então, quando a gente se posiciona com uma nota reativa ou com uma nota de posicionamento, né, falando em nome da empresa, a gente precisa preservar muito o discurso para não chocar com a nossa imagem, né? A imagem ela tem que ser preservada ainda na crise. Então, eu preciso preservar essa boa imagem, né? Mesmo que eu esteja numa situação de grande conflito. A empresa é ruim quando ela vive uma crise? Não. Ela precisa permanecer sendo a empresa que sempre foi. Mas o discurso mal elaborado, o discurso contendo inverdades, o discurso que não é honesto com quem eu estou enviando, né, ou falando aquela mensagem, pode sim manchar a minha reputação e comprometer a minha reputação, que às vezes levou tempo para ser construída. Então, qual é a melhor maneira? Apurar as causas da crise. Feito isso, estabelecer um discurso objetivo, honesto, transparente. Transparência cabe em qualquer lugar, em qualquer relação. Então, a gente precisa ter esse primeiro compromisso, né? De que forma eu vou passar essa mensagem para quem deve receber? Para que não gere ruído, para que não comprometa a minha imagem institucional, para que minha reputação não seja prejudicada. Perfeito. Então, já indo agora para o terceiro momento, já para o final do funil, essa parte mais prática, o que você diria para uma empresa, um pequeno empresário, de forma assim, prática, passo a passo? O que você precisa fazer para blindar a comunicação? Então, a gente comentou sobre algumas questões de saber sobre a imagem, de saber o que quer passar, valores e tudo mais. Mas se fosse para fazer, organizar isso, como você diria isso? Como você sugeriria? Blindar a comunicação. A comunicação bem estruturada, dificilmente ela vai encontrar brechas, né? Para repercutir, talvez, lá na frente, numa má reputação. Mas nem tudo é perfeito, nem tudo é 100%, né? Por isso, a gente tem que estabelecer um bom planejamento de comunicação. Isso vale para quem tem um pequeno negócio, para quem é microempreendedor, para quem tem o compromisso de tocar uma grande empresa. Então, a gente tem que estabelecer fluxos, né, e diretrizes para esse plano dar certo, prevendo, inclusive, crise, né, mas não se restringindo a isso. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso primeiro fazer uma imersão. Tem muitas pessoas que não conhecem a sua realidade de atuação, né? O seu negócio, a sua empresa. Muitas pessoas que desconhecem onde elas estão naquele mercado de trabalho. Qual é o seu nicho de atuação, qual é o seu nicho de público. Então, fazer uma imersão para conhecer seus públicos de interesse, para conhecer melhor o seu negócio e saber como ele se comporta, né, no mercado. Feito isso, eu preciso criar um diagnóstico com os perfis que eu converso, né? Quem é o meu público? Para quem eu destino essa mensagem,
né? Como eu posso estabelecer esse discurso, né? A depender do que eu me proponho ali a falar. Então, imersão, diagnóstico, né, para traçar esses perfis. Quem são os meus colaboradores? Quem são os meus funcionários? Quem são os meus clientes? Né? O que é que eles desejam? Né? Como é que eles se sentem? Então, fazer esse mapeamento é importante. Após o diagnóstico, eu já trazer medidas preventivas, né? De como não só evitar a crise, mas assim, como fazer a comunicação fluir bem, né? Como ser assertivo na forma de dizer, de propor as ações, né, de criar os eventos, né, seja uma abordagem que eu queira trazer, né, para conquistar novos clientes, para prospectar novos clientes, ou para manter os que já estão. Assim, trazer a pessoa para o contexto que você está inserido, né? Então, eu acho que esse é o bom pacote, assim, de blindar a comunicação. Porque você faz com que as pessoas sejam facilitadoras do seu trabalho, que elas sejam boas porta-vozes, né, do seu trabalho, recomendem bem o seu trabalho, né, o seu serviço, o seu produto. Você consegue também conquistar novos clientes, né, com isso. Então, eu acho que tem tudo para dar certo se for trabalhado dessa maneira. É muito mais também sobre ter esse olhar 360, né? Isso, Sim, isso é realmente o mundo ideal, É. né? De conseguir dar conta disso tudo. Mas para quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente, eu acho que é mais ter essa noção geral da importância e tentando fazer aos poucos. Porque também não vai sim, ser do dia para noite que vai ter uma imagem consolidada, que vai ter uma reputação consolidada, que os funcionários vão estar engajados. Acho que é muito sobre ser realista. Então é muito do que a gente se propõe aqui nessa conversa, de tratar de forma real, porque às vezes a gente vê os conceitos, a gente lê, a gente estuda, mas não vem para a prática, para ver o que a gente pode fazer com um cliente ou fazer na nossa empresa. Então, é muito interessante esse passo a passo, e é justamente a nossa intenção ao trazer, para que a pessoa consiga visualizar. isso. Depois de passar pelos momentos do funil, pensar, tá bem, entendi isso tudo. Como eu posso fazer, nem que seja o primeiro passo, começar aqui, nesse mês eu vou fazer a imersão. Poxa, eu acho que isso com o tempo vai fazendo uma super diferença e que pode trazer resultados positivos tanto na imagem quanto no financeiro, que no final tudo É. também é sobre financeiro. Então, bem, bem interessante isso que você compartilhou, porque ficou bem claro pra gente, pra mim, e acredito que pro pessoal também, de como aplicar. E o grande divisor de águas, né, diria assim, hoje, não só de empresas, né? Mas muita gente decide empreender e não conhece o que está empreendendo. Acha que tem uma habilidade, uma facilidade de fazer aquilo, de executar, por exemplo, um pizzaiolo. O pizzaiolo faz bem pizza. Ele sabe cozinhar uma pizza muito boa, né? Deliciosa. Ele pensa nos ingredientes da Às vezes não, massa. né? Às vezes não, tem ressalvas aí. Mas ele faz ele pensa nos ingredientes da massa, ele compra tudo certinho, né? Se a gente considerar que essa pessoa já tem a receita, né, da pizza, já tem a forma de fazer, já tem tudo certinho, mas ela não conhece como ela pode potencializar aquilo, ela fracassou, né? Como ela vai gerar aquela imagem, não a imagem propriamente exposta numa marca, num layout, né, num slogan muito bem construído, né? Mas se ela não conhecer aquele negócio para além do fazer, ela não vai dar muito certo. Sim. Porque às vezes a gente deixa de comunicar bem, né? Às vezes a gente deixa de passar essa boa imagem, essa boa reputação, porque a gente não conhece o que a gente faz. A gente conhece o operacional. A Sim. gente conhece como produz a taça, a gente conhece como produz a pizza, né? Como produz aqui um microfone, como fabrica isso, mas às vezes a gente não sabe o propósito né, disso aqui estar apoiado nesse braço, ou da tacinha estar acomodada aqui num suporte. Então, a gente precisa conhecer o que a gente faz, Às vezes né? pedir ajuda, né? E pedir ajuda, exatamente. É o papel da gente, tanto criar conteúdo que vai, de certa forma, educar o mercado, Sim, mas também mostrar que existem outros pontos ali, existem outros pontos de contato que a gente às vezes precisa de ajuda, saber exatamente. quem buscar.
para complementar esses conhecimentos, né? Mas assim, a gente sabe que a gente não pode só hoje viver sabendo apenas o que a gente executa. A gente Com precisa certeza. ser mais estratégico, ser mais amplo, certo? E uma hora, quando a gente puder contar com novos parceiros para poder ajudar o processo, o Sim. projeto em si, a gente pode buscar. Bacana aí, que aula, hein? Que aula! Já anotou? Anotei tudo aqui. Esse episódio poderia ter facilmente 2 horas e a gente estaria aqui. Pois é, Com galera. certeza. Então estamos chegando ao final do nosso episódio. Mais uma vez, não se esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Continuamos na nossa promessa aqui de produzir conteúdo semanalmente para vocês. E aqui foi o Marcos Bonfim e até mais. Aqui foi Heloísa Malha. Tchau, tchau. Aqui foi Denise contribuindo com esse bate-papo e trazendo informações sobre imagem e reputação corporativa. Espero que você tenha gostado. Muito Meu bom. querido.